Uma vez meu pai, ele brigou comigo porque ele estava me corrigindo, fazendo a função de pai que ele realmente deveria exercer e ele estava fazendo a coisa certa. Eu estava acho que na oitava série ou no primeiro ano do ensino médio e naquela época a gente estava estudando sobre as cruzadas na disciplina de história. E eu fiquei muito full putaço assim, pistola, porque eu tinha visto o que as pessoas cristãs daquela época haviam feito e matado muita gente, né, em nome da igreja, em nome da religião, em nome desse cristianismo, em nome dessa propagação. E eu fui cristão de nascença, né, fui criado em igreja católica pela minha família, no caso, meus pais. Então, aquilo me afetou. Pensar que essa igreja que eu frequentava no passado tinha cometido essas atrocidades em nome de um Deus amoroso, de paz, de perdão, misericordioso. Então eu cheguei uma vez para ele e falei assim, como eu falei, eu estava na oitava série ou no primeiro ano do ensino médio, eu deveria ter o quê? Uns 14 anos de idade, não lembro muito bem. Só que tem uma coisa que eu não me esqueço nunca mais, desde aquele dia. Eu falei pro meu pai que eu não ia mais frequentar a igreja, porque daí eu expliquei para ele sobre as cruzadas e, e ele falou que eu ia continuar indo na igreja sim. E eu quis insistir, quis teimar e falar, não, eu não vou mais na igreja. Eu não acredito mais nisso. Não adianta eu querer ir lá ouvir aquelas pessoas falsas. Inclusive tem outras pessoas falsas também que frequentam aquela igreja. E todo mundo sabe disso. Ninguém nega, todo mundo sabe, mas todo mundo continua indo lá como se aquilo fosse uma máscara, como se fosse uma obrigação. Essa vontade, talvez, das pessoas de terem de pertencimento, de, sabe, fazer parte de uma comunidade, de alguma coisa assim, para elas verem mais sentido como se fosse. Essa questão da criança interior mesmo, do pertencimento, entendeu? O relacionamento, e serem amadas, enfim. Então eu acabei criando uma discussão com meu pai ali, porque eu falei, não, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais frequentar esse tipo de ambiente. Até que ele bateu o pé e demonstrou autoridade e falou pra mim assim, enquanto você morar dentro da minha casa, debaixo do meu teto, até você não fazer 18 anos, que depois você pode sair, você vai continuar fazendo o que eu mando, porque sou eu que coloco ordem nessa casa. E além do mais, você vai lá e você vai escutar o que o padre tem para falar e você vai filtrar. O que for bom, você vai levar para sua vida. O que não for bom, você vai descartar. Você não precisa prestar atenção no padre que está lá na frente ou quem está falando, mas sim na mensagem que ele está carregando. Cara, aquilo foi uma virada de chave, aquilo foi um ensinamento que se eu pudesse, tivesse maturidade, eu gostaria de ter recebido ele até antes, sabe? Porque desde lá até hoje, sabe? No caso, isso já faz mais de 10 anos, eu sempre lembro dessa frase do meu pai, desse ensinamento, essa lição, porque, claro, também teve um forte impacto emocional na época, né? Naquele momento, por causa da discussão, a flor da pele, uma criança, né? Na juventude ali, um adolescente raivoso, que queria contrariar o pai, queria fazer a vontade própria, né? A minha vontade. E ele me ensinou daquela forma, com autoridade, me ensinou isso, sabe? Filtre as coisas, aprenda a escutar, ouvir e aproveite o que for de bom. Aquilo foi um conselho de sabedoria que eu levo do meu pai, sabe? Que eu escutei e trago ele comigo até hoje. Então eu sou grato por isso, por aquele momento que eu passei. Então, existem momentos na sua vida assim que você não vai encontrar sentido naquilo. Naquele momento, para mim, não fazia mais sentido continuar indo na igreja. E através da sabedoria que meu pai carrega, que ele na verdade não é um homem estudado, né? Mas ele é muito sábio nesse quesito, até porque a pessoa não precisa ser inteligente, esperta, ter erudição, instrução formal assim, escolar, disciplinar, que eu digo, nesse quesito da ciência, para ser um sábio, né? Meu pai é muito sábio, ele me passou esse conhecimento, me passou essa frase que me impactou, me marcou e eu levo comigo até hoje. E é uma coisa que eu já falei em outros vídeos e tô deixando aqui para você também, para você entender o quanto essa mensagem é boa, porque às vezes você vai ouvir uma coisa de mim, por exemplo, que você não vai gostar porque sou eu que tô falando, ou de uma pessoa X, Y, Z. Só que presta atenção na mensagem que essa pessoa carrega.
e veja o que você pode aproveitar de bom daquilo, sabe? Isso é um dos princípios da sabedoria. É você saber aproveitar o que tem de bom nas coisas. Enxergar, ver o que for bom e o que for mal, e separar as coisas. Isso é um conselho que eu levo para minha vida e diria para você também levar para sua. Valeu?